Graças e paz, meus amados irmãos, amém? Irmãos, já fazia umas 3 semanas que eu vinha passando por uma luta espiritual. Eu entendi que era espiritual quando eu passei mal, muita falta de ar, dor no peito. E eu fui 2 vezes no pronto-socorro. E ali eles bateram eletro, no meu peito, tudo. 2 vezes eu fui lá. E toda vez não dava nada, irmão. Nada, nada, nada. E aquela dor no peito. E eu voltava para casa. E os meus dias era angustiado. Eu sentia medo. E eu sentia muita dor no peito. Era como se eu fosse desfalecer a qualquer momento. E eu estava sentindo a morte de perto. E foi quando eu comecei a me apegar com o Senhor de todo o meu coração, buscar Ele, clamar Ele, pedir pela misericórdia. E eu estava, a apóstola já tinha ido em casa orar comigo, o apóstolo, os pastores já tinham ido lá em casa orar comigo. E naquele momento eu ficava bem. Só que quando voltava no outro dia, aquela angústia, aquele medo, aquela sensação de morrer. E eu comecei, e eu tinha até uma pendência a resolver. Eu fui até essa pessoa, resolvi essa pendência, eu pedi perdão, E eu estava tipo que me preparando para a morte, porque eu sentia que eu ia morrer. E eu comecei a vir para as orações e comecei a me apegar com o Senhor. Quando eu ia dormir, eu dormia com a Bíblia perto de mim e eu lia a Bíblia. Mas quando eu acordava, aquela angústia, aquele medo vinha novamente. E depois, irmãos, quando foi ontem foi, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. E eu vim para a oração. Quando eu cheguei aqui na oração, eu disse: Deus, me ajuda, por favor, Senhor, eu não aguento mais. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. E eu comecei a clamar pelo Senhor aqui, irmãos. Comecei a clamar. E eu disse: Senhor, eu não posso mais sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, Senhor. Assim como Davi orava contigo, pedindo a tua misericórdia, pedindo, Senhor, pela alma dele que estava angustiada. Assim hoje, Senhor, eu te peço, Senhor. E comecei a clamar, irmãos, pelo Senhor. E naquele momento que a oração terminou aqui, eu fui lá com a apóstola. Eu disse: apóstola, eu não aguento mais. Ela disse: minha filha, tu vai deixar isso te vencer, Ida? Eu disse: eu não quero isso. Nós vamos orar. Ela disse: sabe, irmãos, quando ela começou a orar em mim, o Senhor começou a revelar para ela, irmãos. Começou a revelar a obra de feitiçaria, de macumbaria. Ela via aquela serpente querendo me matar. E ela começou a falar a obra que tinham feito, que tinha enterrado no cemitério meu cabelo. E que ela começou a falar, o Senhor começou a revelar. E naquele momento eu entendi que o Senhor tinha se revelado para ela e que era verdade. Porque, irmãos, eu tinha sonhado com uma serpente tão grande. E ela vinha para cima de mim. E eu tirava, irmão, assim, no sonho, eu tirava da minha boca como se fosse muito balão, pedaço de balão, e eu puxava assim, irmãos. Naquele momento, quando ela disse que ela via aquela serpente, na hora eu disse a revelação do próprio Deus. E naquele momento ela começou a orar em mim, e eu comecei a vomitar, e aquela coisa vinha e voltava, irmãos, e eu lutando contra aquilo. E quando foi ontem, irmãos, o Senhor, Ele deu vitória neste lugar. Hoje, irmão, para a glória de Deus, eu amanheci bem. E todo medo, toda angústia, todo medo de morrer, irmãos. Porque nós somos crentes, nós não temos medo de morrer. Nós não temos que ter medo de morrer, irmãos. Mas aquilo estava me atormentando, sabe? E eu
estava desesperada, irmão. E quando foi ontem, o Senhor, Ele deu vitória, irmão. Toda a obra que foi feita contra a minha vida, de morte, ontem caiu por terra, irmãos. E quando foi hoje à tarde, eu estava sentindo algo aqui no meu pescoço. E eu tentava engolir, não estava conseguindo. E veio naquela hora na minha mente assim: vai lá no banheiro, mete o dedo na tua garganta. Irmãos, quando eu meti o dedo na minha garganta, saiu muita terra. E ali eu entendi, irmãos, que era o resto da obra que tinham feito. E que nós temos que entender, irmãos, a importância de nós estarmos aqui na oração, clamando pelo Senhor, clamando pela sua misericórdia, irmão. Porque o reino espiritual, irmão, ele existe. E ele é muito real, irmãos. E ontem eu louvei tanto a Deus, eu agradeci tanto a Deus por Ele ter me colocado nesse ministério de batalha espiritual. Hoje eu entendi por que Deus me colocou aqui, irmãos. E hoje, irmão, eu tô aqui para a glória de Deus e eu tô bem. E quando foi de manhã, irmãos, de novo essa serpente apareceu no meu sonho. E ela era uma serpente muito grande, irmão. Era como se fosse daqui até na porta da igreja. Só que ela estava toda enrolada assim. E eu estava um pouco distante daqui, como ali na bateria. E quando eu olhava para ela, sabe, irmãos, ela levantava a cabeça, abria a boca e fazia... e botava a língua para fora e ficava me olhando. E eu disse: Manuel, sai daí, Manuel. Aí o Manuel pegou, era como se fosse assim uma vara. Eu creio que aquilo era uma espada. Quando o Manuel colocou assim aquela espada, ela pegou na espada, com tanta raiva. E ali eu entendi, irmão, que aquela serpente, ela estava com raiva. Porque o Senhor revelou o oculto. E ontem caiu por terra essa obra de macumbaria, irmãos. E esse é meu testemunho, para a glória de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar sempre com o versículo João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, que forte experiência, né, que essa amada irmã passou. Nós já havíamos, já enfrentando luta, orando por ela, guerreando por ela, porque o inimigo atacou com violência a vida dela. Ela que é uma serva de Deus, muito abençoada, que também tem dom de arrebatamento, e se encontrou numa situação, apóstolo, uma situação difícil, de medo, de angústia, de opressão maligna, de certa forma o inimigo conseguiu tocar na serva, todos nós passamos por luta, claro, irmãos, ninguém aqui nós contamos com a presença e com a graça do Senhor sobre as nossas vidas para nos guardar, e essa irmã, ela passou por essa luta e ela relatou coisas fortíssimas, apóstolo, nessa experiência, e para você também, pessoalmente, Amém, graças e paz a todos. Foi uma experiência muito forte, não só que ela passou, mas pra gente também como pastores dela, porque eu acompanhei esse processo junto com o apóstolo desde que chegamos de viagem da missão da Europa, ela tinha passado, olha como é que as coisas, talvez você se pergunte aí, mas como é uma serva do Senhor, como é que pode ter pego uma obra dessa, e ter entrado? Mas, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos cuidar, é do nosso coração, Ela tinha passado por uma perda, uma pessoa que faleceu da família, um ente querido, e começou a ficar triste, com toda a situação. E isso abriu uma legalidade muito grande, E começou a entrar o medo, começou a entrar a tormenta, já não dormia mais, já estava tomando remédios para dormir, muita falta de ar, começou a vir pensamentos diabólicos, irmãos, foi uma coisa assim muito forte, muito feia mesmo, sabe? Começou a vir os pensamentos do mal, que ela ia morrer igual como morreu a outra pessoa,
pessoa e toda uma situação, um transtorno. Então nós fomos chamados para ir lá, oramos, passou por um processo ali e a gente deu a palavra e direcionamos e fomos aconselhando. Só que ela ficava bem, depois continuou a situação e ela continuou até chegar esse dia, né, que foi extremamente, meu Deus, foi surreal. Foi na quinta, ela foi para oração e já vinha um tempo a gente orando, né, e a situação não mudava. E quando foi quinta-feira, eu estava com a irmã Natécia, né? Estava conversando com a irmã Pamela também. E ela chegou assim, já chorando perto de mim. Falou que ela teve uma crise dentro do supermercado e que o desespero dela era tão grande que ela queria ter vindo para minha casa. E ela foi para a igreja ali daquele jeito, e que é uma falta de ar, e ela sentia que ela ia morrer, ela ia desmaiar. E aquela situação toda que ela estava sentindo oprimida. E, irmãos, e eu vou confessar para vocês, para mim foi uma experiência extraordinária, né? Porque naquele momento a gente já tinha orado várias vezes por ela. E eu cheguei naquele momento, chamei a irmã Natécia, disse: a irmã Natécia precisa da sua ajuda. Chamei a irmã Pamela também, que estava lá perto. E eu peguei e eu disse: Senhor, eu lembro das palavras que eu usei. Eu falei: Senhor, que seja a última vez, Senhor, que nós tenhamos que orar por este problema, Pai. Se há uma obra, eu falei com tanta convicção, se há uma obra de feitiçaria, se há um demônio que está causando isso por alguma legalidade, eu quero que o Senhor entregue nas minhas mãos. Eu nunca tinha feito uma oração dessa proporção. Eu falei: entregue nas minhas mãos. E até mencionei com o apóstolo que eu não sou de estar vendo o demônio ao olho nu, de chegar no ambiente e ficar vendo assim. Acontece a minha experiência em sonho, ou em um momento que eu estou em arrebatamento ali, de concentração, mas não dessa forma. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, irmãos, apareceu para mim aquela serpente assim mesmo, foi muito surreal, e veio na minha direção, e ali eu identificava, e eu comecei já a me direcionar àquela serpente. De repente eu via uma mão, e essa mão, ela estava, eu só via a mão, não via a pessoa, mas eu via uma tumba assim de cemitério, que é cercado de cerâmica pela lateral, em cima tinha areia. E quando eu olhava para essa tumba, eu via que era uma obra, e aquela coisa com cabelo, com tudo sendo enterrado ali no cemitério. E aí eu peguei e eu falei pro Senhor, né? Eu disse: Senhor, naquela hora eu disse: eu tô vendo essa obra, eu tô vendo agora você, né? Foi por isso que vocês estão querendo matar a serva do Senhor. E eu comecei, irmãos, eu comecei a repreender, eu comecei ali naquele momento, e ela começou a vomitar, e começou aquela agonia, e foi aquele processo todo, e ali foi se ativando os dons dela, que ela já não guerreava mais. E ali foi um mover extraordinário. E aí, quando foi no dia seguinte, ela me ligou dizendo que tinha dormido bem, que tinha amanhecido fortalecida, e foi abrir um jejum. E quando ela teve ali o seu momento particular com o Senhor, e ela foi agradecer ao Senhor, porque fazia um tempo que ela já não dormia, né? E estava tomando remédio para dormir, e ela disse que sentiu um arder, aquela coisa ainda na garganta dela no final do dia, e ela sentiu de botar o dedo, olha só, e quando ela vê a areia, ela disse, o esposo dela, ela começou a colocar aquela terra com sangue, vomitar ali, e ela foi liberta para a glória de Deus. E ontem na oração ela estava esplêndida na presença de Deus, glorificando o Senhor, e esse testemunho é para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor. O Senhor continua libertando, irmãos, o Senhor continua operando os seus milagres, seus sinais. Nós temos que estar disponível para Deus usar, nós temos que estar na posição que Deus quer realizar milagre. Quantas pessoas estão passando por essa situação, ficam tratando somente o físico e não sabem que é um ataque das trevas, que há uma obra das trevas por trás de tudo isso, para destruir uma família, uma vida, até matar, né? Então, assim, é um testemunho muito forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, apóstolo?
Glória a Deus, que forte, né, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Vamos orar, apóstolo, então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue, Pai, abençoando a tua filha, curando, libertando, Pai, restaurando, Pai, faz uma obra, Pai, Senhor, nessa terra, Pai querido, Pai amado, que possamos viver tempos, Senhor, de grande avivamento, tempos de grandes curas, de grandes milagres, de grandes libertações, Pai, porque nós sabemos que o Senhor veio para libertar os cativos, veio para curar, restaurar, libertar e trazer vida. Pai, então muito obrigado, continua nos usando, continua usando os teus servos, continua, Pai, operando nessa terra, Pai, e muito obrigado em nome de Jesus, amém, e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte, mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro